Eu convido agora o senhor Devair Garcia dos Santos, da Agência Nacional de Águas, para a sua exposição de 10 minutos. Como é que eu uso aqui? Bom, senhor ministro, membros da mesa, companheiros debatedores, senhoras e senhores, inicialmente gostaria de agradecer o convite feito à Agência Nacional de Água e dizer da nossa satisfação de estarmos aqui para discutir um pouco os impactos da manutenção das áreas consolidadas na produção de água. Bom, a quantidade e a qualidade de água de cada manancial, ela está relacionada, né, com a geologia, o relevo, o tipo de solo, clima, quantidade de cobertura vegetal e ao grau de atividade antrópica, ou seja, a água é um resultado das interações do clima, dos recursos naturais e das atividades humanas. O espaço rural ele tem uma relevância muito grande no contexto hidrológico, né? Tanto os agro como os ecossistemas são fundamentais na manutenção e revitalização dos aquíferos. É preciso que esses espaços estejam adequadamente ocupados, né? Nós tenhamos floresta onde precisa ter floresta e tenhamos uma agricultura e uma pecuária sustentável nos espaços que são destinados à produção de carne, leite e grão. É possível produzir água nos espaços ocupados por produção de grão e de pecuária. Senão o estado de São Paulo, que hoje tem 17% só de floresta, situada na Mata Atlântica, dificilmente teria água para abastecer sua população. Nós temos que ter uma agricultura bem praticada para podermos ter água para atender essas demandas. Acontece que a grande maioria das áreas está com um processo de degradação muito forte. E numa situação como essa, não adianta eu dizer que vou ter uma APP de 100, 150 ou 200 metros, porque o sedimento vai continuar chegando no leito do rio. Essa é uma verdade. Se nós não ocupamos bem o espaço, não vai ser a APP que vai ser a salvadora de todo o sistema. Então, nós precisamos compreender um pouco a questão do processo de erosão. Ora, ele começa com o impacto da chuva sobre o solo desnudo. Então, eu preciso ter uma boa cobertura vegetal. Segundo, eu preciso ter uma boa capacidade de infiltração de água no solo. Porque, num dado momento, a água começa a escoar superficialmente, mas isso tem que ser no final do processo. Não pode ser a primeira chuva, eu começo a ter erosão nas minhas bacias. Então, eu manter áreas florestadas é muito importante, né? Principalmente as chamadas áreas ripárias, que são as áreas úmidas no entorno dos corpos de água. Essas áreas elas têm uma enormidade de serviço, elas promovem a estabilização de margem, ela reduz o escoamento superficial, ela promove um sombreamento, né? Então, são áreas importantes serem mantidas. Também as áreas de nascentes são muito importantes, mas nós temos uma discussão no Brasil, senhor ministro, na questão da nascente, nós olhamos para a torneira da nascente, é onde a água sai. Isso pouco importa, porque se aquele ponto de nascente não estiver funcionando, a propriedade rural, a serventia da propriedade está quebrada. Eu não vou ter água na propriedade. Mas se a minha zona de recarga estiver protegida, eu continuo tendo água no sistema. Então, a proteção tem que se dar nas zonas de recarga, e não pura e simplesmente nas nascentes. Esse é um outro ponto importante, né? Observa a questão seguinte, a agricultura, quando eu tenho que proteger essas áreas, eu posso protegê-las com floresta, mas eu posso protegê-las também com uma agricultura sustentável. Observa essa imagem aqui do lado esquerdo no alto, é um café plantado numa APP, mas é um café que está adensado, com carreador em nível, com sistema de captação de água. Então, mesmo estando ocupada a APP, ela continua prestando serviços ambientais à produção de água. Isso é importante que se observe essas questões. Um outro ponto, pecuária. É um problema? É, quando conduzida da maneira que nós estamos vendo aqui do lado esquerdo no alto. Porque se eu faço um bom manejo da minha área, eu tenho uma boa cobertura vegetal e, com isso, eu consigo também estar produzindo água nessas áreas. Claro que sistema como os agro-silvopastoris seria de importância muito maior, né? Observe também que nós temos práticas mecânicas, né? Nós precisamos construir as nossas barraginhas, nós temos que ter ponto de captação de água. Uma outra coisa que se dá,
A questão das estradas. Observe o que nós fazemos nas nossas estradas. Aqui do lado esquerdo, no alto. A primeira chuva nós temos erosão. Todo o serviço que foi feito está perdido. Então nós precisamos começar a trabalhar as nossas estradas rurais com sistema de captação e infiltração de água, para transformar um local de erosão, um local de perda de água, num local de infiltração e contribuição com o lençol freático. Os terraços, sempre muito discutidos, os terraços são milenares, são fundamentais para a produção de água. Observa a fotografia que eu tenho, a imagem que eu tenho do lado direito abaixo. Ali nós temos o entorno de um APP. Observa que a construção de terraços pode fazer com que o tamanho dessa APP, do ponto de vista de água, possa variar. Porque se eu não tenho erosão, se eu não tenho escoamento de sedimentos no sentido do rio, eu não preciso ter uma APP maior do que é suficiente para manter a estabilização das margens. Esse é um outro ponto importante. Claro que toda a discussão está voltada em cima do ponto de vista da água, da produção de água. Bom, se nós olharmos, nós estamos acostumados a ver o ciclo hidrológico na parte superior, se nós olharmos aqui, quando essa água cai no solo, ela tem um caminho, que é o da infiltração, onde ela percorre, tem uma redistribuição e vai para as plantas. Ou ela entra no fluxo saturado, formando os afloramentos, que são as nascentes, ou fica reservada no lençol freático. É só essa água que infiltra que eu posso outorgar. A outra água, ela escoa rapidamente, chega nos rios e lagos e vai para o mar. É a chamada água do prejuízo. É a água que causa enchente e que causa erosão. E eu não posso outorgar essa água porque ela existe no momento em que nós temos excesso de água, um momento em que nós não precisamos de água para nenhuma atividade econômica. Então, o grande desafio está em transportar essa água do prejuízo para a infiltração, porque com isso eu vou poder aumentar as minhas outorgas e atender mais as demandas das minhas bacias. Bom, com relação a tudo isso, nós temos aqui, hoje já foi dito, alguém já chamou a atenção para essa imagem, que foi colocada nas notas técnicas da ANA. Nós estamos falando de propriedades com até 4 módulos fiscais, que representam 87% das propriedades brasileiras, mas apenas 24% da área agrícola. Então, nós estamos discutindo muita coisa, mas nós estamos falando de 24% das áreas que foram aceitáveis do ponto de vista de redução do tamanho da APP. E elas representam 70% da produção de alimentos. Esse estudo feito pelo Sistema de Gerenciamento Ripário mostra claramente que, com 5 metros, eu estou sem o apontador aqui, por favor, com 5 metros, eu promovo a estabilização no meio. Observa o seguinte, na época da implantação do código, houve uma discussão muito grande pela questão seguinte, o módulo fiscal que já foi discutido aqui, que é a área mínima para que uma família possa sobreviver com dignidade, seria muito impactado pela recuperação das áreas. Então, um módulo fiscal é uma área mínima. Se nós a impactássemos, ela não cumpriria o papel de atender adequadamente a sobrevivência dessa família. Então, nós colocamos como missão para esse módulo 5 metros, que é o suficiente para a estabilidade dos taludes. Entre 1 e 2, colocamos 8 metros, que é suficiente para a estabilidade dos taludes e redução do aporte de nutrientes. E a partir daí, entre 2 e 4, foi estabelecido 15 metros, que cumpre minimamente todas as funções necessárias para a questão da água. Então, há uma razão técnica, sim, para a definição desses tamanhos. Claro que a motivação foi exatamente o impacto sobre a pequena propriedade, mas a análise que foi feita uma análise técnica. E, além disso, nós temos um ponto importante, que muitas vezes a gente não fala sobre ele. As áreas de preservação permanente, elas podem ser mantidas com atividades agro-silvopastoris, desde que
você obedeça a critérios técnicos de conservação de solo e água indicados no PRA, como está estabelecido no parágrafo 11 da Lei 61. E, além disso, tem um outro aspecto. Nas bacias críticas, o chefe do Poder Executivo, por solicitação do Comitê de Bacia ou do Conselho Estadual de Meio Ambiente, ele pode determinar uma área maior de IAPP, desde que o tamanho estabelecido coloque em risco a atividade dentro da bacia. Em suma, nós estamos convictos para concluir que a Agência Nacional de Água entende que, com esse Código Florestal que está aí, é possível manter a saúde da bacia. Uma bacia com saúde, ela é capaz de produzir a água necessária para o desenvolvimento das atividades econômicas, sem perder a biodiversidade, sem perder o funcionamento hidrológico e sem perder a ação produtiva das suas áreas. Doutor Evaí, muito obrigado. Muito obrigado.